Igor, como diria o cara que vai ser assunto central agora, você viu o jogo? Você viu o jogo? Internacional Dale. e Fortaleza, 2-1 pro Inter. Jogo que marcou a despedida, o fim de uma era, a despedida dos gramados de Andrés D'Alessandro, que é um super ídolo da torcida do Internacional. Venceu a Libertadores de 2010 com o time, a Copa Sul-Americana de 2008, a Recopa de 2010, depois de vencer a Libertadores. Fora os inúmeros campeonatos gaúchos, foram 6 junto com o clube. Ele se despediu do futebol. Também é um ídolo do River Plate, ganhou 3 campeonatos argentinos com o clube argentino e também a Olimpíada de 2004 com a seleção argentina. É um jogador muito marcante, é aquele cara que você não gosta de jogar contra. Quando você tem ele no time, você ama, você adora, mas quando você vai jogar contra é chato, porque ele vai reclamar o jogo inteiro, ele vai pôr pilha nos jogadores adversários, ele vai mudar a atmosfera da partida e, consequentemente, para pior, para o outro time. Porque para o Inter melhora, ele consegue melhorar a situação dos companheiros e atazanar os adversários. É aquele cara que ninguém gosta de jogar contra e virou um grande personagem. Por exemplo, por conta desse... Você viu o jogo? Ele não tinha nenhuma vergonha de encasquetar com o pessoal, não tinha nenhuma vergonha nem de brigar com o repórter. Igual essa pergunta, por exemplo, ele vai lá e responde na cara dura, na hora. Você viu o jogo? Então, assim, cara, ele é um personagem fenomenal, é um super ídolo da torcida do Inter, e se despede dos gramados com um gol no jogo contra o Fortaleza. Bonito o momento, né? Muito legal ver o Beira-Rio aplaudindo ele, os jogadores levantando. Um momento realmente muito, muito, muito bonito para o futebol brasileiro. O D'Alessandro é um dos grandes ídolos recentes do futebol brasileiro, né? Um argentino que conseguiu fazer com que os brasileiros, os fãs brasileiros, se apaixonassem por ele. E como você disse... Ninguém gosta de jogar contra o D'Alessandro porque ele é provocativo, ele sabe fazer catimba, ele sabe fazer gol, ele sabe driblar, sabe dar passe. É um chato de galocha. É muito chato jogar contra o D'Alessandro, independente da partida, independente do momento. Só que é triste ver essa despedida, porque é um cara muito querido, que ganhou muita coisa pelo Internacional. Tem essas idas e vindas dele, né? Porque chegou um momento quando o Inter... tava pra cair ali, ele acabou indo pro River Plate, se não me engano, depois chegou a jogar no Nacional, né, do Uruguai também, Exato. E voltou pro Internacional, depois dessas curtas passagens por esses outros times sul-americanos, mostrando essa paixão que ele tem pelo Inter. E ele jogou a Série B com o Internacional. Pois é, jogou a Série B contra o Momento Inter muito em bonito. 2016, né, Momento isso muito 2016 ou 2017, tem uma identificação muito grande com a torcida colorada, e fecha de um jeito que é de se comemorar, com um gol, né? E numa vitória também contra o Fortaleza. É a primeira no Brasileirão. Isso, e muito feliz, assim, por ver o D'Alessandro marcando, mas triste ao mesmo tempo por ver um cara que marcou época, né? São quase 15 anos dele no Inter, se despedindo do futebol. É isso, e eu destaquei só a parte do personagem, do jogador provocador, do jogador que enche o saco dos adversários, mas você falou muito bem. Um cara criativo, um meio-campista que conseguia abrir espaços muito fácil no time adversário. Um cara pensador, que conseguia... Quando você pensava que não, ele ia lá e achava um chute colocado no ângulo. Um meia que se movimentava para os dois lados, construía jogadas tanto pela esquerda, quanto pela direita, quanto pelo meio, e conseguia pôr o time do Inter no ataque, conseguia deixar os companheiros na boa para marcar. Isso tanto nas primeiras passagens, quanto depois também. E o D'Alessandro é um cara que parece que o tempo não passou. A gente vê o gol dele, ele consegue um bom drible e enche uma bomba no gol do Fortaleza, faz um belo gol. Pra mim o goleiro falhou, mas tudo bem, vamos lá. É o último jogo dele, foi um belo gol, uma bela jogada construída por ele, que infelizmente se despede do gramado. A idade chega pra todos, mas com certeza marcou época no Campeonato Brasileiro, marcou época pro clube brasileiro, no caso o Inter, e também no futebol argentino. Vencer 3 campeonatos argentinos não é fácil, não. A Olimpíada também não é simples de se vencer, não é todo mundo que venceu. O Brasil mesmo demorou muito tempo. Ganharam antes do Brasil, né? Ganharam antes do Brasil, então a gente sabe, não é fácil. Marcou época, né, Igor? É um grande ídolo. Eu sempre gostei muito de ver o jogo aberto quando era mais novo, e acompanhava a Renata Fã. Renata Fã é apaixonada no Dali. Pois é. E isso despertou minha curiosidade já mais novo, para pesquisar quem era o D'Alessandro, para ver o D'Alessandro jogar. Criou momentos legais pra mim, cara. Ver o D'Alessandro jogar realmente era diferente. São entrevistas marcantes, são Jogadas, jogos, provocações que chamam sempre muita atenção. E eu também acompanhava muito o jogo aberto e era legal ver essa
relação, né, da Renata Fã, que é uma torcedora, e isso ela acaba sendo um espelho dos outros torcedores colorados, que mostram essa paixão que tem por um grande ídolo, e não é fácil criar uma identidade com uma torcida, assim, de um clube grande brasileiro. Às vezes nós temos esses casos de jogadores que brilham e são colocados como ídolos, mas dura pouco essa idolatria. Verdade. Agora, o D'Alessandro, ele conseguiu manter isso por anos, mesmo saindo em alguns momentos, voltando depois, jogando em momentos complicados com o Inter, jogando em momentos das maiores conquistas da história do Internacional, e mesmo assim ele nunca baixou a cabeça, ele nunca deixou essa idolatria subir na cabeça dele, achando que era maior do que outros jogadores. Um cara importantíssimo pro futebol brasileiro, e se ele não tivesse jogado na Argentina, talvez na seleção ele caberia em algum momento aí dos últimos anos. Ele é muito marcante, cara. Pra mim vai ser sempre isso. Mostrou o uniforme do Internacional da nossa época, da década de 2000, 2010. Vou lembrar de dois caras, Fernandão e D'Alessandro. Pra mim são os dois principais. E o Dali realmente um grande jogador e um grande personagem também, que com certeza marcou época na memória de todo mundo que acompanhou o futebol com a gente, com o futebol do Inter recente.